Bom dia, pessoal do sexto ano A. Bom, gente, nós vamos trabalhar aqui essa última parte de operações fundamentais, que é a divisão de números naturais, certo? Então, como diz o módulo aqui na página, essa página é 270, vamos para a página 271. Aqui na parte de cima vem dizendo o seguinte, olha. Em matemática, divisão indica uma distribuição ou partilha em partes iguais. Bom, temos divisões exatas e não exatas. São dois tipos de divisões que acontecem quando a gente efetua essa operação de divisão. Bom, quando a gente está efetuando a divisão, quando o resto é zero, a gente diz que a divisão foi exata, né? Muito bem. Então, divisão, quando o resto é zero, divisão exata. Por exemplo, essa divisão aqui, ó, 42 dividido por 21. Então, tem a divisão aqui, tá? 42 por 21, você divide, o resultado dá 2. 2 vezes 21 dá 42, né? 42 menos 42, 0. Então, o resto aqui foi 0. Quando o resto é 0, a gente diz que a divisão ela é exata, tá ok? Antes eu vou explicar cada elemento aqui, ó. Esse primeiro número a gente chama de dividendo. Esse segundo, que está dentro da chavezinha aqui, chamado divisor. Esse número que fica aqui embaixo da chavezinha é o resultado da divisão, a gente chama de quociente. E esse número aqui que fica nas subtrações, o resultado das subtrações, chamamos de resto. Ok. Isso aqui, gente, é chamado de algoritmo da divisão, tá ok? Vamos para outro exemplo. Se o resto da divisão for diferente de zero, ela é uma divisão não exata. E o quociente é chamado aproximado, não é mais quociente exato. Bom, vamos lá. Divisão não exata. 172 por 6. Efetuando a divisão, obteve-se 28 e o resto deu 4. Né? O resto 4, nesse caso, a divisão não é exata. Então vamos para algumas características. Bom, primeira característica, quando o divisor é 1, esse carinha aqui, ó, divisor é 1, né? O quociente é sempre igual ao dividendo, ou seja, esse número dividendo, quando dividido por 1, permanece ele mesmo, né? Não se altera. Por exemplo, 12 dividido por 1 permanece igual a 12. Né? Vamos lá, exemplo, segunda característica, quando o dividendo e o divisor são iguais, o quociente é 1. Quando esse carinha é igual a esse, o resultado vai ser 1. 25 dividido por 25 é um exemplo, dá 1. Né? Então, vamos lá. Terceira característica. Quando o dividendo é 0, mas o divisor não, o quociente é 0. Por exemplo, 0 dividido por 7, o dividendo é 0. Não importa o valor do divisor. Né? Pode ser qualquer número, o resultado vai ser 0. Né? Agora, o contrário é complicado. Ó. Questão 4. Divisão por 0 é indeterminação matemática. Ou seja, não existe na matemática, a gente não faz a divisão por 0, né? Isso é indeterminação. Quando a gente estiver estudando limite, lá no final do ensino médio, a gente vai entender um pouco desse tipo de divisão. Quando a gente também estiver no ensino superior, quem for para a área de exatas vai entender um pouco sobre esse tipo de divisão, certo? Vamos lá. Questão número 5. Sim, voltando aqui, só explicando um pouco. Ó, veja que não existe nenhum número natural multiplicado por 0 que dê 3. Ou seja, quando você divide um número, por exemplo, 6 dividido por 2, o resultado é 3. Então, para fazer uma prova real, você pega o resultado e multiplica pelo divisor. 3 vezes 2 tem que dar o dividendo, que é 6. Neste caso, a gente tem 3 dividido por 0. Mas se você não tem nenhum número natural que multiplicado por 0 dê 3. É impossível isso, porque a multiplicação, todo multiplicado por 0 vai dar 0. Né? Bom, e o quinto aqui, multiplicando-se o dividendo e o divisor por um mesmo número natural, não nulo, ou seja, que não seja 0, o quociente não muda. Por exemplo, você tem essa divisão, ó, 24 dividido por 4 igual a 6. E é verdade. Mas se eu quiser multiplicar ou precisar esses dois números por o mesmo, multiplicou tanto o dividendo como o divisor multiplicou por 5, se tornaram 120
dividido por 20. Esse resultado continua dando 6, essa divisão. E se você multiplicar por 10, o resultado vai dar 6. Multiplicar por 1000 vai dar 6. Por 36, multiplicar, vai dar 6. Não altera, desde que multiplique os dois pelo mesmo número. Bom, vamos lá. Aqui você vai ver o seguinte, uma relação fundamental da divisão, que é você pegar o dividendo. O dividendo ele é igual a você multiplicar o quociente pelo divisor mais o resto. Vamos observar essa divisão aqui. Ó. 8 dividido por 2. O resultado é 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 8, 0. Pronto, acabou a divisão. Vamos colocar na relação fundamental? Então, 8, que é o dividendo, é igual ao quociente, que foi 4, vezes o divisor, que foi 2, mais o resto. Isso é 8. 8 é igual a 8, verdadeiro. Essa divisão, 8 dividido por 3, você tem aí que 8 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6, resto 2. Não dá para continuar a divisão. Para aqui. Né? Inclusive a divisão não é exata. Né? Então, você pega o 8, que é o divisor, dividendo, perdão, igual a 2, que é o quociente, vezes 3, que é o divisor, mais o resto, que é 2. Bom, isso é 8 igual a 8. Isso é chamado de relação fundamental da divisão. É praticamente uma prova real da divisão, certo? Agora nós vamos resolver alguns exercícios. Eu vou resolver duas questões envolvendo divisão para que você possa compreender um pouco melhor. Pessoal, vamos efetuar essa divisão aí, ó. 721 dividido por 7. Então, olha só. Esse tipo de divisão aí, divisão com um algarismo só, é bem simples, certo? Então, vamos lá. Primeiro, para efetuar essa divisão, eu preciso colocar ela no algoritmo, certo? Então, vamos colocar no algoritmo. 721 dividido por 7. Gente, olha só. Para efetuar essa divisão, eu preciso pegar termo a termo, número a número. Então, olha só. Vamos colocar, dividir primeiro o número de cada lado aqui, dividindo pelo divisor. Então, 7 dividido por 7 vai ficar igual a 1. Só que eu quero fazer uma observação antes. Olha, quando o número aqui não for possível dividir por esse, você tem que colocar um 0. Só que aqui, quando é maior ou igual ao número que está aqui, ou seja, ao divisor, você faz a divisão tranquilamente. Então, como 7 é maior ou igual ao 7, então você pode fazer essa divisão. 7 por 7 dá 1. Então, 1 vezes 7 dá 7. Então, você coloca aqui 7 dá 0. Certo? Agora, você vai baixar esse número, o 2. O 2 ele desce. Só que é o seguinte, 2 dividido por 7 você não tem como efetuar nos números naturais. Então o que é que você vai fazer agora? Você vai baixar o próximo. Só que antes de baixar o próximo, se você detectou que ele não dá para dividir, você coloca um 0. Certo? 0. Agora sim eu posso baixar o 1. Então olha só, você tem aí 21. 21 dividido por 7. 21 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 7, 21. Sempre colocando sinal negativo aqui, sinal de menos nas subtrações. O resto, né? 21 menos 21 dá 0. Essa divisão, inclusive, é divisão exata, né? Porque o quociente deu exato, pois o resto foi 0. Ok, se você quiser ainda colocar na relação fundamental, dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Isso aqui tanto faz colocar o divisor antes como o quociente antes, porque a multiplicação ela é comutativa, certo? Então olha só, quem é o divisor? O divisor foi 721, dividendo, perdão. O quociente, quem é o quociente? O quociente foi 103. O divisor foi 7. Mais o resto que é 0. Então, se eu multiplicar 103 vezes 7, tem que dar 121. 721. Então, 721 é igual a 721. A divisão está
exata, certo? Isso aqui é como se fosse uma prova real. Muito bem. Bom, pessoal, agora nós temos outra divisão, né, na mesma página, questão página 273, questão 4, e aí a letra E, eu tinha resolvido aí anteriormente a letra B, agora é a letra E, certo? Eu vou fazer todos que vocês vão treinar também. Então, essa divisão aí, 1025 dividido por 25, 1025 não, 10.025, perdão, certo? Dividido por 25. Então, vamos colocar primeiro no algoritmo da divisão. Vamos lá. Primeira coisa, vamos efetuar as divisões. Vamos colocar um. 1 dá para dividir por 25? Não dá para dividir por 25, então agora você tem que pegar mais outro algarismo. O 10 dá para dividir por 25? Não, porque é menor ainda. Então agora você vai pegar outro número. O 100. 100 dá para dividir por 25? Dá. Agora imagine, é o seguinte, eu sempre gosto de usar dinheiro, né, para fazer essa divisão. Então imagine que esse 25 seja uma moeda de 25. Se você pegar uma moeda de 25 mais outra, mais outra, mais outra, 4 moedas, você vai ter quanto? R$1. 25, 50, 75, R$1. Então, se você dividir 100 por 25 é 4. 4 vezes 25, você tem 100. Faz a subtração, o resto dá 0. Né? Baixa esse 2 para cá. Baixa o 2. Gente, o 2 já pode dividir por 25? Não. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Resto. Você tem que colocar um 0 aqui, ó, quando não dá para dividir. Então, você baixa o próximo algarismo, o 5. 25 dá para dividir por 25? Sim. Então, 25 por 25 dá quanto? Por ele mesmo dá 1. 1 vezes 25 dá 25. E você coloca aqui. 25 menos 25 dá o resto 0. De novo, uma divisão exata, né? E porque o quociente foi exato, pois o resto foi 0. Muito bem. Aí, se você quiser fazer a prova real, você coloca aí dividendo igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Ok, muito bem. Pessoal, aqui na página 273, nós temos o seguinte, se você puder acompanhar, vai falar de expressões numéricas, né, com adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, olha só, é importante você seguir essa ordem. Olha só, a ordem que você deve fazer das operações, primeiro, divisões e multiplicações na ordem que aparecem, certo? E adições ou subtrações na ordem que aparecem. Então, se você tem primeiro uma multiplicação e depois uma divisão, você resolve primeiro o que está na ordem, ou seja, a multiplicação. Em sequência, você resolve a divisão. Se você ficar mudando a ordem, resolver do meio da questão ou no final da expressão numérica, você pode ter um cálculo errado, certo? Encontrar resultado errado. E aqui vem falando também expressões numéricas com parênteses, colchetes ou chaves. Olha bem, primeiro a gente resolve quem? Parênteses. Parênteses é esse tipo de coisinha aqui que tem aqui, certo? Parênteses, colchetes, esses aqui, ó, tem uns cantinhos, e chaves, certo? Qual é a ordem aí? Primeiro você resolve parênteses, na sequência colchetes e por fim resolve as chaves, tá certo? Essa é a sequência correta de você resolver uma expressão numérica. No exercício que nós temos aqui, essa é uma das questões do exercício, a número 1, letra D, certo? Só tem parênteses. Então nós vamos resolver essa expressão numérica. Então olha só, primeira coisa que você tem que fazer é resolver o que está dentro do parênteses. Não se esqueça de seguir a ordem que aparece, tá ok? Então vamos lá.
Você repete esse número aqui. 50 menos. Resolve a multiplicação. Lembre-se, multiplicação e divisão na ordem que aparece. Então, primeiro multiplicação. 6 vezes 8 dá 48. Repete aqui. Parênteses. Mais. Agora resolve esse parênteses. Primeiro resolve aqui, ó. 3 vezes 7, 21. Mais 9. Agora sim, vamos lá. Vamos começar agora a eliminar os parênteses. Repete os 50. 48 mais 2. Vamos eliminar o parênteses, dá 50. Mais 21 mais 9 dá 30. Bom, agora vamos resolver a adição e subtração na ordem que aparece. Certo? Não faça 50 mais 30 antes, que vai dar errado. Você primeiro faz na ordem que aparece. 50 menos 50 vai dar 0. 0 mais 30. 0 mais 30 dá 30. Ok? Então nós temos que o resultado dessa expressão numérica aqui é igual a 30. Pessoal, estamos encerrando agora esse momento, certo, de operações fundamentais. Vimos a adição, vimos a subtração, a multiplicação e hoje a divisão, certo? O próximo vídeo que eu vou postar para vocês será sobre potenciação e radiciação, certo? A última sequência de operações que envolve números naturais, tá certo? Não são nem operações, são sequências, né, que envolve também multiplicação e vai envolver também a divisão. Tá ok? Então, espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo.